Olá, para você que está aqui comigo, eu sou o professor Bruno e nessa aula eu vou falar sobre as ideias de Darwin sobre a evolução. Na aula anterior eu comecei a falar sobre as primeiras ideias evolucionistas, né, tentando explicar a biodiversidade. E aí eu falei sobre o fixismo, onde era uma ideia predominante no século XVII, século XVIII, onde acreditava-se que os seres vivos eram formas fixas, não se modificavam ao longo do tempo. E depois falei do surgimento de um conjunto de ideias, né, que foram chamadas de transformismo, né, ou transmutação das espécies. E aí eu falei sobre o Lamarck, vou colocar aqui na página 56. Falei sobre o Lamarck, o conjunto de ideias propostas por ele foram publicadas num livro chamado Filosofia Zoológica, onde duas teses principais se destacam do trabalho dele. A lei do uso e desuso, um animal poderia usar ou deixar de usar partes do corpo, e isso afetava transformações no fenótipo desse animal, e a lei da herança das características adquiridas. Tá? Então ele tentou explicar mudanças nos seres vivos a partir dessas duas leis. Tá? Então, por exemplo, um tamanduá tinha esse focinho, essa língua longa, porque ele fazia uso dessas estruturas. Os tamanduás não têm dentes, porque eles deixaram de usar os dentes. E aí, por conta do desuso, essas estruturas ah, desapareceram. Né? Eram Hoje nós sabemos que essas ideias não estão totalmente corretas do ponto de vista da evolução, dos conhecimentos científicos atuais e de genética também. Mas eram as primeiras ideias sobre mudanças nos seres vivos. Então, Lamarck é um importante evolucionista e entra para a história como um dos primeiros cientistas a propor mecanismos de modificação nas espécies. E agora nessa aula eu vou falar sobre as ideias de Darwin sobre isso. Tá? Então, Darwin é conhecido como o pai da teoria da evolução, tá? Mas isso eu preciso explicar um pouquinho sobre isso aqui. Tá? Na ciência, poucas descobertas são feitas por uma única pessoa, assim, e de uma hora para outra. Isso é muito raro. E não é o caso aqui sobre evolução, tá? Na verdade, outros cientistas antes de Darwin, como o próprio Lamarck, já tinha teses para explicar mudanças nos seres vivos. E aí a própria teoria da evolução é um trabalho entre Darwin e um outro cientista também inglês chamado Wallace. Isso que alguns biólogos, alguns cientistas preferem chamar a teoria da evolução de teoria de Darwin barra Wallace. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Wallace depois. Então, Darwin participou de uma expedição e saiu da Inglaterra em 1831. Tá? Essa expedição durou 5 anos. Aqui a bordo do famoso navio HMS Beagle, aqui representado nessa imagem. Coletou vários fósseis, tá? Tanto de plantas, aves, mamíferos. E aí durante essa... Lembrando, né? Tem que voltar aqui. Ó. Durante essa viagem, nessa época, a ideia do fixismo ainda era predominante, tá, entre a comunidade científica. Ele esteve no Brasil por 2 vezes. Darwin adquiriu doença de Chagas, provavelmente aqui no Brasil. E acredita-se que ele tenha morrido de complicações por conta disso. Ficou fascinado com a floresta tropical, né, com os nossos biomas aqui. Mas ele ficou horrorizado, né, na forma como os escravos, ele presenciou isso aqui, ó, a forma como os escravos eram tratados
aqui no Brasil. É, e aí, durante essa expedição, né, Darwin coletou diversos fósseis, inclusive fósseis de animais da megafauna, tá? Animais de grande porte aí, que não existem na fauna atual. Darwin não sabia classificar esses seres vivos, não, 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 ele teve problema, na verdade, para classificar esses animais, mas ele observou que existia semelhanças entre grupos modernos desses fósseis, tá? E aqui nessas imagens aqui em cima nós estamos vendo representações dos fósseis, tá? Reconstituições artísticas. E é claro que Darwin, como naturalista, ele fez uma comparação entre os animais do passado e da fauna representante da fauna moderna. E aí ele se perguntou, né, como esses fósseis, é uma coisa curiosa, tá? Porque os fósseis de animais gigantes haviam sido encontrados no mesmo lugar onde atualmente, né, hoje, existem esses animais menores, né? E aí ele começou a pensar em termos de transformação nas espécies a partir de um ancestral. Então ele começou a pensar, pô, será que esse cara aqui evoluiu a partir desse? Esse ancestral se modificou ao longo do tempo até se transformar nesse animal, ou algo assim do tipo. Não exatamente se transformar nesse animal, mas dar origem, né, pelo menos ser o ancestral evolutivo desse grupo aqui. Ele começou a fazer perguntas do tipo, tá? Então, uma outra coisa que ele também percebeu nas suas viagens, então, por exemplo, ele esteve na ilha de Galápagos, tá? Aqui no Oceano Pacífico, né? Próximo do Chile. E aí, na verdade, ao chegar em Galápagos, ele também observou uma fauna bem exuberante, assim. Chamou bastante a atenção de Darwin. E ele percebeu que os animais, o mesmo tipo de animal, por exemplo, aqui ó, os tentilhões, também conhecidos como tentilhões de Darwin, tá? Ele percebeu que o mesmo tipo de animal apresentava variações em cada região onde ele era encontrado. Então, por exemplo, esse tentilhão aqui era encontrado em uma ilha. Repara o bico desse tentilhão para essa espécie aqui, ó, também de tentilhão. Então ele percebeu que existia modificação nos animais dependendo da região onde ele era encontrado. E ele começou a fazer perguntas sobre isso também. Então nós sabemos que o tipo de alimento, né, por exemplo, esse tentilhão aqui, ele se alimenta de sementes, né, que são duras. Então ele precisa ter um bico aqui parecido com um alicate. Esse tentilhão se alimenta de outras partes, flores de néctar de cactos. Então o bico dele precisa ser mais fino, né? Então ele tem uma adaptação. Essas aves teriam adaptações aí dependendo do local onde elas eram encontradas e dependendo do tipo de alimento também. E ele também percebeu que essas aves encontradas nas ilhas, então ó, esse tentilhão aqui era encontrado em uma ilha e esse tentilhão era encontrado em outra ilha. Ele percebeu que essas aves eram bem parecidas também, bem parecidas com os tentilhões encontrados no continente. Então, na verdade, Darwin começou a fazer perguntas, né, sobre a origem, né, dessas aves. Então ele começou a fazer perguntas no sentido de será que essas aves, né, o ancestral era
a ave encontrada no continente. Começou a fazer perguntas desse tipo aqui, ó. Será que o ancestral dos tentilhões era a ave encontrada no continente? E deixa eu carregar essa imagem aqui. E aí esse ancestral migrou para algumas ilhas e sofreu transformações, né, devido à sua história evolutiva, tipo de semente, região onde essa ave era encontrada. Então ele acreditou que tinha um ancestral e essas modificações, né, nos bicos e tal, ou até mesmo na coloração das penas, ocorria relacionada, obviamente, né, a partir da história evolutiva de cada ave em cada região onde ela era encontrada, mas todas com um ancestral comum. Ele começou a pensar sobre isso. Então, na verdade, ele supôs que as espécies, né, nas ilhas teriam se originado a partir do ancestral lá encontrado no continente. Seriam descendentes, né, essas aves, de um ancestral comum no passado que passou por modificações. Essa ideia de descendência com modificações a partir de um ancestral comum foi defendida por Darwin no famoso livro lá, A Origem das Espécies. Então, Darwin começou a pensar nesses termos. E aí, a teoria, as ideias de Darwin começaram a ficar mais elaboradas, né? Então, Darwin precisava aí agora de ele já tinha aqui um insight, né, uma ideia sobre como isso poderia ter acontecido, mas ele precisava explicar, ele precisava de um mecanismo para explicar como isso aconteceu. Esse mecanismo é a seleção natural. Então, para Darwin, o que modifica, o que provoca modificações nas espécies ao longo do tempo é a seleção natural. O motor, né, o mecanismo da evolução para Darwin é a seleção natural. É o que diferencia as ideias de Darwin de Lamarck. Esse foi o sucesso de Darwin. Lamarck acreditava que a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas era o que modificava os seres vivos. Então essas são as diferenças entre Darwin e o Lamarck. O mecanismo que promove a transformação das espécies ao longo do tempo. O mecanismo que faz com que as espécies evoluam, né, é diferente. Essas são as diferenças entre Darwin e Lamarck. E o que é comum? O que é comum entre Darwin e Lamarck é que os dois cientistas, os dois naturalistas, acreditavam que as espécies mudavam ao longo do tempo. Pessoal, na próxima aula eu vou falar sobre a seleção natural, beleza? Que seria o motor da evolução, segundo Darwin. Seria aí o mecanismo que explica a evolução das espécies, segundo Charles Darwin. Então é isso, um abraço, até a próxima.